Olá, pessoas históricas e infelizmente pandêmicas também, como vocês estão? Eu sou Milena Ibrahim e dando continuidade à série sobre a história do Brasil, hoje eu vou falar sobre o contexto da história do Brasil e também o contexto internacional nos períodos próximos ali à chegada da família real portuguesa. Então vamos preparando nossos materiais porque o vídeo vai começar. Bem, se você está chegando agora, saiba que tem mais outros vídeos sobre a história do Brasil, mais especificamente o período da história colonial, desde o descobrimento, da chegada de Pedro Álvares Cabral e de vários colonos, até também a instituição do governo geral e como essa sociedade se estruturou, a partir daí. Mais especificamente nesse vídeo, como eu falei, eu vou falar de alguns acontecimentos até a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E no contexto ali de finais do século XVII ao XVIII, o Brasil já tinha sofrido várias transformações. E uma delas é que o Brasil se tornou cada vez maior, com mais pessoas nessa colônia. E a região Nordeste, por exemplo, que tinham mais pessoas, começou a ser equiparada a outras regiões, como a região do Centro-Sul. E nasceu mais pessoas livres, mais pessoas mestiças, mas também veio mais escravizados negros. Em outros vídeos eu posso até falar sobre esse movimento que teve ali na metade primeira do século XVIII de cada vez mais chegada de negros escravizados, o tráfico transatlântico. E além disso, a economia, que se baseava numa diversidade regional, como eu falei no vídeo anterior, ela ainda era importante, mas o comércio internacional não era mais o mesmo se comparado aos outros anos da história do Brasil colonial. Havia muita interferência, por exemplo, da Inglaterra, que vamos falar mais adiante. Então, toda essa estrutura foi se alterando ao longo do tempo. E a coroa portuguesa, quando veio aqui para o Brasil, precisou lidar com esses problemas. Mas já sobre a história internacional, todo esse contexto, há vários elementos para serem tratados. E que esses elementos, eles são falados aqui na colônia e também na metrópole, eles são debatidos, as ideias circulam, tanto que acontece na Europa, quanto que acontece também em outras partes aqui da América, acabam circulando nos meios ali literários, nos meios da elite, mas também nos meios da gente comum, como às vezes é chamado. Então, bora entender um pouquinho mais sobre isso? Por exemplo, no contexto internacional, um dos fatores importantes para se entender nesse período é a independência dos Estados Unidos da América em 1776, que foi reconhecido pela Grã-Bretanha em 1783. O outro é a Revolução Francesa em 1789, que impactou não só as colônias francesas, mas também muitos outros locais do mundo. Outro acontecimento foi a revolta dos escravos de Saint-Domingue, a partir de 1791, que culminou no início de 1800 na Revolução Haitiana. Esse evento terá repercussões no século XIX, pois foi uma revolução dos escravizados e o mal haitiano ia ser um elemento de receio e medo das elites brasileiras nos anos seguintes, por exemplo. Outra coisa é que em 1807, a Inglaterra aboliu o tráfico de escravizados e isso influenciou as relações com o Brasil português. Além disso, é o período da Revolução Industrial e de uma importância cada vez maior da Inglaterra no circuito mundial. E já o contexto ali nas terras brasileiras, vemos uma série de revoltas acontecendo no século XVIII e outras sendo denunciadas antes de ocorrerem. Mas isso deixa claro o espírito de instabilidade da colônia, o que também, no geral, não gerava mudança drástica na estrutura social. Os motivos das revoltas foram várias: insatisfação com a pobreza, falta de alimentos, contra os altos impostos, influência das ideias iluministas e das revoluções da época. Mas alguns historiadores afirmam que muitos foram os movimentos de insatisfação com cunho conservador. Algum deles, inclusive, não colocava a questão da escravidão em pauta. Então, gente, vocês perceberam a quantidade de coisa que aconteceu ali entre finais do século XVIII e do XIX?
E tudo isso antes da chegada da família real portuguesa ao Brasil, que por si só já é um evento bastante singular. Mas eu falei anteriormente que em 1789 acontece a Revolução Francesa. E no contexto da Revolução Francesa acontece também a libertação dos escravizados. Só que pouquíssimos anos depois, Napoleão Bonaparte sobe ao poder. E junto com a subida dele ao poder, é revogada também essa libertação dos escravizados. É claro que muito provavelmente na prática essa libertação não aconteceu de uma hora para outra. Se vocês forem analisar a data da libertação de escravizados para a tomada de Napoleão Bonaparte no poder, a subida dele, é muito pouco tempo. Então essa transformação da sociedade não foi assim de uma hora para outra, mas pelo menos na teoria estava assegurada essa libertação. Só que isso tudo é revogado com Napoleão Bonaparte no poder. E ele estava em bastante guerra, com vários países da Europa, e um deles era a Inglaterra. Nesse contexto, ele impõe o chamado bloqueio continental, que nada mais é do que um bloqueio comercial da Inglaterra com outros países. E um desses países era Portugal, e Portugal, para Napoleão Bonaparte e a França, era visto como um empecilho para esses empreendimentos franceses imperialistas. Então, em 1807, as tropas francesas invadem as fronteiras entre Portugal e Espanha e chegam até Lisboa. Então, é mais ou menos nesse contexto aí que a família portuguesa vem ao Brasil. E muitos acreditam esse o motivo para eles virem para cá, e acreditam o motivo assim, de fuga mesmo da família portuguesa. Mas alguns historiadores acreditam que alguns anos antes isso já estava sendo pensado. Mas de qualquer forma, em 1807, as embarcações das pessoas já estavam sendo preparadas para chegar ao Brasil. E isso acontece em 1808. Então vem Dom João, que já era considerado o príncipe regente, porque Dona Maria foi considerada louca e inábil para governar. E além de Dom João, vem também Dona Maria, toda a família, mas também vários ministros, funcionários reais, funcionários jurídicos, administrativos. Mas observem que o tema vinda da família real portuguesa ao Brasil é só para simplificar mais o negócio, porque vem todo o aparelho administrativo, jurídico, mas também artístico. E a gente vai entender melhor daqui para frente. Então, todo esse povo chega aqui no Brasil em 1808, mas eles primeiro se instalam em Salvador para depois ir para o Rio de Janeiro. E logo ali no começo, Dom João já trata de fazer uma grande mudança, que é a abertura dos portos às nações amigas. Mas essas nações amigas aí correspondem mais à Inglaterra. E uma outra importante mudança é que Dom João procura aí diminuir a restrição, o bloqueio a iniciativas no comércio. Por exemplo, ele procura isentar mais os impostos sobre as matérias-primas ligadas à indústria. E uma coisa importante é que essa abertura dos portos foi interessante para a exportação e os produtos de gênero de exportação. Mas observem que essa abertura dos portos e essas mudanças aí ligadas a isso não foram lineares. Por exemplo, Portugal procurou restringir essas medidas mais ao comércio, ao livre comércio ligados aos principais portos, como por exemplo Salvador, o Recife, Rio de Janeiro. E essas medidas elas nem sempre foram muito efetivas. Só que de qualquer forma a Inglaterra foi a que mais lucrou com tudo isso. Um elemento aí importante para exemplificar esse beneficiamento mais por parte da Inglaterra do que da coroa portuguesa aqui no Brasil é todo esse contexto de guerra aí, ocasionado pela ameaça de Napoleão Bonaparte em outros países da Europa, mas como vimos também para a coroa portuguesa que já estava instalada aqui e que não ficou alheia a tudo isso. Então a Inglaterra foi um país importante para proteger não só comercialmente, mas também militarmente o Brasil. Então, nesse contexto todo aí, a coroa portuguesa se viu obrigada a fazer tratados com a Inglaterra. E houveram 2 tratados importantes em 1810. E o primeiro deles se chama Tratado de Navegação e Comércio, que ditava aí que a coroa portuguesa precisava pagar uma tarifa de 15% sobre os produtos ingleses, para obter esses produtos. E um outro tratado muito importante
é o Tratado de Aliança e Amizade, que ele ditava que a coroa aqui no Brasil precisava restringir o tráfico transatlântico dos negros escravizados na África. Então fiquem atentos e atentas aí, porque esse tratado é muito importante, ele vai repercutir em anos posteriores, aí, ainda no século XIX, e essa relação entre Brasil e a Inglaterra vai gerando conflitos, vai gerando muitas tretas, e uma delas é justamente sobre essa questão, né, da limitação e até também do bloqueio definitivo desse tráfico de escravizados. Mas isso a gente vai ver mais em outros vídeos. Então a gente observou aí que ocorreram várias mudanças com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e de vários outros súditos, como por exemplo as relações internacionais, né, do Brasil com outros países como a Inglaterra. Mas além disso e além da chegada de todo esse povo que eu já mencionei aqui, chegaram também todos os pertences dessas pessoas, porque eles não vieram sem nada, né? Eles vieram com toda a carga deles, cultural, administrativa, judiciária, que eles puderam trazer nos navios. E uma dessas coisas, que é muito importante por sinal, são os livros, são as obras literárias, as fotografias, enfim, tudo de documentação material e de cultura material veio junto com a corte. E esses documentos depois seriam transformados no que é a Biblioteca Nacional. E além disso tudo, é construído o primeiro local de ensino superior, que é a Escola Médico-Cirúrgica em Salvador, ali no Terreiro de Jesus. Hoje a instituição não funciona como funcionava antes, mas ainda funciona como uma parte administrativa da Faculdade de Medicina da Bahia. Então é o primeiro edifício assim, de ensino superior. E outros edifícios vão sendo construídos no Rio de Janeiro, por exemplo. E também com a chegada da família portuguesa, vem também a imprensa ao Brasil. E uma coisa interessante que eu aprendi nas minhas aulas atuais na faculdade, que eu já vou passando para vocês, conversando aqui com vocês, é que antes da chegada da família aqui no Brasil, os papéis, né, para tudo que era realizado aqui para escrever, eles não eram produzidos aqui no Brasil, eles eram produzidos em outros países lá da Europa e vinham para cá. E com a chegada da corte começou a se produzir papéis brasileiros, papéis portugueses, né, por súditos portugueses. E esse papel foi se popularizando aqui, então não precisava mais com tanta frequência comprar papéis vindos da Europa. E somando a tudo isso que chegou de cultura material aqui no Brasil, também ocorreram as expedições europeias, né? Vários países da Europa com seus representantes vieram para cá, para o Brasil, para poder relatar, documentar de várias maneiras essa vida na corte, no Rio de Janeiro, mas também em vários outros locais da colônia, como em Salvador, por exemplo. Então foram obras científicas, mas também artísticas, que passaram a representar e a documentar toda essa vida nova com a chegada da família portuguesa no Brasil. E uma delas, muito conhecida, são as obras de Debré, né? E uma coisa interessante de mudança, além de todas essas que eu já falei até agora, é que com a chegada da corte aqui no Brasil, outras mudanças mais efetivas nas estruturas das cidades deveriam acontecer. E elas aconteceram não só no Rio de Janeiro, como melhorias nas ruas, medidas de limpeza e higienização. Só que essas medidas elas foram acontecendo ao longo do tempo, né, progressivamente, mas não também sem protestos. E uma camada da população que mais sofreu com todas essas medidas foram os pobres e os negros, porque eles às vezes precisaram ser transferidos para outros locais, né, para poder ocorrer essa limpeza e higienização das cidades. E sobre a vida cultural, né, todos esses acontecimentos influenciaram bastante e proporcionou uma circulação maior de ideias e também um maior acesso a livros, mas também construções como teatro, bibliotecas, academias literárias e muitas outras ligadas ao âmbito cultural. E além disso tudo, a população começou a aumentar bastante. Então, pessoas, esse foi o vídeo de hoje sobre o contexto internacional e também no Brasil, ali nos anos anteriores e também durante a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Mostrei um pouquinho dos quadros, né, econômicos e também culturais presentes nesse período.
e mais especificamente sobre a repercussão dessa vida da família em Portugal e também na colônia, até culminar na independência. Eu vou falar no outro vídeo e aí na semana do 7 de setembro. Para vocês continuarem daí, a dica do vídeo de hoje é o site da Brasiliana Iconográfica e eu vou disponibilizar aqui nas descrições links das páginas que tem pinturas e gravuras que representam no século XIX a vida cultural e o trabalho nas cidades, não só no Rio de Janeiro. Então tem várias pinturas e gravuras, como por exemplo do conhecido Debré, que eu já citei anteriormente. Nada melhor, né, do que estudar também através da leitura das imagens, né, do contexto de todas as pinturas e gravuras realizadas. Então não deixem aí de dar uma conferida. Para vocês continuarem me ajudando, não deixem, né, de curtir, de seguir se não forem inscritos e também de compartilhar com aquelas pessoas que vocês gostam. Bora estudar e até o próximo vídeo. Ai, coceira! Ai, ai, ai. Ai, coceira.